Começando mais um Ferticorreção Podcast, trazendo para você um novo olhar sobre a fertilidade do solo. E hoje é com muita honra que recebemos aqui a professora Karina Cavalieri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre física do solo. Que bom! Hoje vamos falar sobre compactação de solo, sobre física, como isso atrapalha a produtividade, como o produtor está deixando de ganhar dinheiro. Então fica com a gente que vai ser muito legal. E a professora Karina, vou ler aqui o currículo dela, que é um currículo muito rico, é uma pessoa que tem muito embasamento para falar sobre o tema. Ela é engenheira agrônoma e mestre pela Universidade Estadual de Maringá e doutora na área de concentração de solos e nutrição de plantas pela Exalc. E é concentração, né? É concentração. Concentração. É porque, hoje nós temos os programas de pós-graduação em ciência do solo, mas antes a gente tinha as áreas de concentração. Então, áreas de concentração solos e nutrição de plantas, áreas de concentração em melhoramento vegetal, e o título de doutor é agronomia. Então, o que define a especialidade é a área de concentração. Muito bem. A professora também teve passagem pela Universidade Sueca de Ciência Agrícola, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo, atuando principalmente em temas relacionados com a física, manejo e conservação do solo e em diversos sistemas de uso e manejo do solo. É docente do curso de Agronomia e Engenharia Florestal pela Universidade do Paraná desde 2011. É docente do programa de pós-graduação em Ciência dos Solos, também pela Universidade Federal do Paraná, desde 2012 e desde 2023 é coordenadora do mesmo. É membro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e agora vamos ver se meu inglês está bom, da International Soil Tillage Organization, a ISTO, que é detentora de um dos periódicos mais importantes da área, a Soil and Tillage Research, no qual, em 2024, se tornou presidente do grupo de trabalho sobre compactação de solo na ISTRO. Isso aí. Que legal. Karina, para o pessoal te conhecer, conta um pouco da tua história. Como é que tu chegou na agronomia? Como é que tu criou essa, podemos dizer, uma paixão, né? Porque eu acho que quem não é apaixonado pela agronomia fica meio perdido, e principalmente pela física do solo. Bom, eu acho que tudo começou na minha infância, né? Eu sou filha de agricultor, meu pai era cafeicultor, né, no interior do Paraná. E então, desde muito cedo, criada no meio dos pés de café. Depois, né, aos 13 anos, eu me mudei para Maringá e quando eu fui fazer o vestibular, ainda muito jovem, sempre tinha estudado em escolas públicas, né? Então, minha família também não colocou aquele peso, você tem que passar no vestibular. Então, escolha o curso que você tem mais afinidade. E naquele momento, assim, eu pensei na minha adolescência, na minha infância, mexendo com as plantas, cuidando ali das coisas junto com meu pai. E resolvi prestar agronomia. Gostava muito de biologia, né? E, enfim, mas fui prestar o vestibular sem o peso, né? Digamos, tem que passar. Preciso. E aí eu passei, né? Passei aos 17 anos, eu entrei na agronomia na UEM. E foi algo assim que, com o passar dos anos, eu só fui cada vez gostando mais do que eu estava fazendo. Geralmente é assim. Né, descobrindo novas coisas, aprendendo muito. E eu digo para você que talvez a física do solo tenha iniciado na minha vida ali no segundo ano da faculdade com uma disciplina chamada edafologia, ministrada pelo professor Antônio Carlos Saraiva da Costa, que ainda é professor lá na UEM. E comecei a gostar de solos, na verdade. Aí começou a coisa toda. Começou a coisa toda. Quando eu cheguei no quarto ano da faculdade, eu tive outro grande professor, né, que é o professor Cássio Tormena. Famoso.
né, de manejo e conservação do solo. E aí eu vi naquela disciplina e nas coisas que a gente fazia ali na faculdade que era aquilo que eu queria seguir. Então, ao final da graduação, eu já tinha isso em mente, que não iria para assistência técnica logo de cara e que ia tentar fazer o mestrado. Mas aí, no último ano, a gente enfrentou uma greve de 6 meses, né? Então, isso aí, eu falo até hoje, como eu trabalho numa universidade pública, eu já passei pela fase de aluno enfrentar a greve. Já E eu sabe como é sei que que é. não é fácil. Mas, às vezes, né, a gente tem que passar por esses momentos aí e depois a gente corre atrás de recuperar. Perfeito. Foi o que eu fiz. Então, assim, eu consegui entrar no mestrado, então, sob a orientação do professor Castor Mena. E naquele momento, cada vez mais gostando da área, gostando de estar trabalhando com aquilo. E aí, ele foi meu grande incentivador em fazer o doutorado em outra instituição, já que eu tinha feito a graduação e o mestrado ali na UEM, né? Novos ares. Novos ares, novos professores, novas condições. E aí ele sugeriu, vá para a Exalc, tente lá. E eu fui, né? Fui, passei, e daí eu tinha 1 ano de mestrado só. Sim. E daí ele falou assim para mim, bom, você passou, agora você vai ter que defender. E, geralmente, para quem não sabe, o mestrado são 24 meses, né? Uhum. Então, eu escrevi minha dissertação em 3 meses ali para finalizar, defendi em 1 ano e meio. Nossa. E fui para a Exalc iniciar o doutorado. Foi desafiador, né? A primeira vez que saí de casa. Imagino. Mas foi muito enriquecedor, assim, né? A rede de relacionamento que você cria com os amigos, os colegas, Com certeza. os professores, as oportunidades. Então, sair da instituição, às vezes, que você fez, né, o início ali, te prover novos ares mesmo. E daí eu tive a oportunidade também de desenvolver parte do doutorado, então, na SLU, né, na Universidade da Suécia. E aí alguns me perguntam assim, mas o que você foi fazer na Suécia? Eu sou esses alguns. O que tu foi fazer na Suécia? Bom, eu costumo dizer assim, quando você está no doutorado, né, começa a trabalhar uma determinada pesquisa, a gente começa a ler nomes de pesquisadores que estão em destaque na área de trabalho. Então, naquele momento, eu trabalhava com atributos físicos do solo voltados para avaliação da compactação do solo. Tá. Então, na época, havia, né, pesquisadores importantes na Alemanha e na Suécia. E aí o meu orientador teve um papel muito importante. Meu orientador na Exalc era o Álvaro Pires da Silva, hoje não está mais entre nós, mas ele, com os contatos internacionais que ele tinha, né, ele buscou também, assim, qual seria a condição que ela ficaria mais à vontade com o inglês, né? Tem isso também, Porque né? tem isso também, a gente aprende o inglês durante ali, né, essa pós-graduação. E aí, quando você está prestes a ir para um país de língua que não é a inglesa, também há outros tipos de dificuldades, né, na vivência. O inglês já é difícil quando a gente sai do Brasil. Eu também tive essa experiência, porque tu aprende ali, ninguém na escola que tu estudou ali vai te ensinar coisas tão específicas. Do dia a dia, né? Do dia a dia deles, né? Uma peça de um trator, uma ferramenta, uma coisa assim. Então, eu me compadeço porque eu também já sofri desse, entre aspas, mal, porque só faz a gente crescer, né? Sim. Mas no início dá um apavoro, porque às vezes tu sabe o que é, mas tu trava, tu fica ali, mas como é que era aquilo? E aí sai uma mímica, a gente dá um jeito, né? Ah, dá. Nossa, não. E gente brasileiro, né? Principalmente. O jeitinho brasileiro, a gente sai do Brasil, mas o jeitinho brasileiro não sai da gente nunca. E aí eu me lembro, assim, do Álvaro conversar com nada mais, nada menos que Tony Dexter, né? Tony Dexter, na nossa área, foi um dos pesquisadores mais importantes, principalmente na área de água do solo.
na estrutura do solo, desenvolveu índices de qualidade física como o S. Então, um cara muito bacana que eu tive a oportunidade de conhecer também. E daí o Dexter comentou, olha, eu acho que quanto à língua, ela vai ter menos dificuldade na Suécia. E aí eu entrei em contato com o pesquisador, o Johan Arvidsson. E, assim, para minha surpresa, porque nem sempre quando você entra em contato com um pesquisador estrangeiro, ele retorna, né? Esses pesquisadores, eles também têm uma agenda cheia. Com certeza. E muitas vezes eles, né, não têm condições de receber alunos de fora. Eu tive a sorte de ter um cara que me respondeu rapidamente. Que bom. E aí o negócio andou, né? Então, em 2006, eu tive esse período de sanduíche na Suécia, fiquei 10 meses lá, na qual, assim, aprendi muito e deixei muitos amigos lá também, isso é muito bacana. Bom, depois eu retornei, já com praticamente faltando um capítulo para minha tese, né? Então, terminei logo em seguida, em 6 meses eu defendi. Então, o total do meu doutorado foi 3 anos e meio, né? Eu defendi o doutorado e fiquei desempregada, né? Aí é um passo também que quem termina o doutorado fica ali meio na dúvida, né? Tem Pra onde é que eu vou agora? Uma coisa bacana hoje em dia, eu acho que antigamente a pós-graduação era mais assim, pessoas que buscavam concursos públicos, né? Ou que já tinham na ideia ser professor também, né? Que era, no caso, assim, a minha intenção, o meu objetivo era me tornar ou professora ou pesquisadora. Hoje, não. Hoje a gente vê, assim, que a pós-graduação, ela é mais uma etapa para você melhorar a sua condição ali em diversos ramos. É um diferencial no currículo, seja para qual área tu for. Seja para qualquer área, né? Então, isso mudou e eu acho muito bacana a gente pontuar. Mas, enfim, quando eu terminei, né, o meu doutorado, eu comecei a escrever alguns projetos para pós-doutoramento, mandei currículo para algumas universidades particulares e daí eu fui chamada para dar aula numa universidade particular. Como eu queria fazer currículo, e isso também é importante para quem vai prestar um concurso público para professor, você tem que ter algumas horas de docência. Sim. E eu não tinha essas horas. Então, eu iniciei ali dando aulas numa universidade particular e logo em seguida saiu um projeto que eu tinha escrito que é de desenvolvimento científico regional para o Mato Grosso do Sul. E com cana-de-açúcar, né? Trabalhar atributos físicos, qualidade física do solo em cana-de-açúcar. Você já tinha trabalhado com cana? Nunca, né? Eu brinco assim que o legal de trabalhar com solo é que ele é o protagonista. E o que vem em cima, a gente aprende a lidar, né? Então, assim, já trabalhei com diversas culturas e é sempre bacana você descobrir novas coisas, né? Claro. Bom, enfim, deixei essas aulas particulares, fui para esse projeto de pesquisa, fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, nesse projeto de pesquisa. Depois, sentindo a necessidade de docência, né? Porque nesse período prestei alguns concursos, voltei a dar aula daí como professora substituta na Universidade Estadual de Maringá, mas no campus de Cidade Gaúcha, no curso de Engenharia Agrícola. Ah, sim. E aí fiquei lá por, se não me engano, acho que uns 8, 9 meses. Aí passei no concurso na Universidade Federal do Paraná em 2011. Tudo acontecendo rápido, né? Vai pra cá, vai pra lá. Na verdade não foi tão rápido. Não, Olha, eu defendi em 2007, tá, né? Aí eu, efetivamente, esse projeto eu comecei em 2008, então no período ali eu dei aula, alguns meses, e de 2008 a 2010 fiquei no projeto. Ah, sim. Aí de 2010 a 2011 eu comecei a aula lá na UEM e prestei o concurso em dezembro de 2010 e 2011 entrei na UFPR em junho
no início de junho de 2011. Boa com data, hein? Não, mas isso aí é porque eu vi outro dia, tinha que anotar lá. Quando que eu tinha ingressado na universidade. Aí, bom, uma etapa estava cumprida, vamos dizer assim, do meu objetivo, né? Que era entrar numa universidade pública e sou muito grata por ter conseguido, né, estar aqui em Curitiba, na Federal do Paraná. Que legal. E aí, quando eu entrei, eu comecei a dar aulas de manejo e conservação do solo, da água, tanto para agronomia quanto para engenharia florestal. O curso, né, a disciplina de física do solo não existia ainda no currículo da agronomia. Ela foi instituída em 2015, e aí em 2017, que foi a primeira turma da física do solo, que eu iniciei física do solo na agronomia, mas continuo dando manejo e conservação do solo para engenharia florestal. Bom, que experiência. Eu acho que com certeza se a gente parasse para falar que só do período sanduíche lá já dava um podcast, né? Eu gosto muito dessa troca de experiência, porque a gente também particularmente vai relembrando tudo que aconteceu, dá uma nostalgia no melhor sentido que tem, e tudo te trazendo cada vez mais para a física do solo, que é o tema central hoje, né, da nossa conversa. Não vou dizer debate, vou chamar de conversa mesmo, porque a gente vai aliar informação com descontração e vamos indo para esse tema. Eu acho que hoje a física do solo, a compactação, tem gente já falando que é uma doença silenciosa, né, dentro da agronomia, porque ela é diferente de um patógeno, de uma praga, que tu vê ali, tu consegue identificar, isso aqui é mosca branca, tá, sei como tratar, isso aqui tá com cara de nematóide, também sei como. Mas a física do solo, ela é um pouco diferente, ela é uma das últimas coisas que se passa na cabeça, pode ser que seja a física do solo, pode ser que meu solo esteja compactado, né, eu vejo nesse sentido. E para começar, o que é a compactação do solo? Como que ela acontece lá na nossa lavoura? Bom, se a gente pegar assim por definição, né, a compactação do solo é um processo antrópico, né? Então ela acontece devido a uma pressão exercida no solo. Essa pressão ela pode vir de maquinaria, né, dos maquinários agrícolas, mas também pode vir do pisoteio animal. Então a gente não pode descartar a compactação ocasionada pelo pisoteio. Essa pressão vai fazer com que haja um rearranjo dos poros, da estrutura do solo, e aumenta a densidade do solo. Com esse aumento da densidade do solo, né, nós vamos ter ali várias coisas acontecendo. Então, assim, a gente fala que a compactação do solo, ela não é simplesmente um indicador, ela é um processo. Um processo que a gente consegue medir através de vários indicadores. Por que você diz, né, silenciosa e tal? Por que a gente tem essa impressão? A compactação do solo, ela aparece com mais evidência em anos de clima atípico. Que ultimamente, né? todos Que ultimamente vem aparecendo com mais frequência. Exatamente. Então, assim, se nós tivermos uma condição ideal, né, de distribuição de água, da chuva e durante a estação de crescimento da lavoura, a gente não vai perceber a compactação, né? Perfeito. Principalmente se o produtor continuar fazendo a adubação correta, colocando nutrientes ali. Por quê? O que a planta precisa? Ela precisa de água, ar, né? E nutrientes ali presentes nas raízes para ela poder expressar o seu potencial de rendimento. Se nós temos uma distribuição de chuva que não é muito intensa durante um determinado período, mas, por exemplo, chove frequentemente, né, por algumas semanas, então consegue equilibrar a aeração, consegue manter a resistência à penetração num nível adequado e consegue suprir água e nutrientes, a planta vai crescer numa boa. Agora, quando isso não acontece, ou seja, períodos de veranicos, né? Que nós temos uma extensão maior ali de falta de água.
ou períodos de muita chuva que vão praticamente, né, diminuir a aeração do solo, isso daí vai impactar diretamente no crescimento radicular e no desenvolvimento da planta, culminando num baixo rendimento. E isso, ele chega a ser um fator separado, por exemplo, do maquinário, porque hoje a ideia do produtor é maquinários cada vez maiores para ter um rendimento muito maior, né? Antes a gente tinha ali plantadeirinha pequena, um tratorzinho mais leve, hoje não, a gente tem máquinas enormes que vai mais coisa para tela ali, então automaticamente ela vai ser mais pesada, ela vai compactar mais. O que que interfere mais? Um produtor com um maquinário mais pesado ou esse clima? Ou os dois juntos? Olha, eu acho que os 2 juntos, mas assim, do maquinário a gente também tem muita tecnologia envolvida, Uhum. né. Então vamos pensar assim, eh, a nível de pequenas propriedades, assim, não propriedades tão grandes, não há por que você ter maquinaria tão pesada, né, mas geralmente o produtor, ele lógico, se ele vai fazer um investimento, se ele tem condições financeiras para isso, ele vai querer aquela máquina mais bonita, maior, né, que vai render mais. Perfeito. Quando a gente vai para o Mato Grosso, por exemplo, o cenário muda. Sim. Então, assim, são áreas muito extensas, e aí, assim, o rendimento, né, o plantar, preciso plantar X hectares num dia. Então, isso acaba afetando um pouco essa decisão da maquinaria. Mas o que que eu te digo, assim, eu acho que muitas vezes, apesar da tecnologia, né, envolvida nos maquinários agrícolas, o produtor ele negligencia a condição do solo para poder trafegar, né. Exatamente. Então o que que a gente observa? A gente observa condições inadequadas de tráfego e ele trafegando. Então a gente recebe, né, os vídeos lá de máquinas atolando, né, por quê? Não deveriam estar Daí eu trafegando. acho engraçado que vira uma corrente para desatolar, porque é o trator com a plantadeira, tá? Vamos, Uhum. vamos desengatar pelo menos para tirar o trator dali. Aí desengatou a plantadeira, mas o trator não saiu. Chama outro trator. Tá, Aí atola aí também. atola também. Tá, esse aqui não deu, traz uma retro. Aí vai formando uma fila, assim, um cabo de guerra, Sim, que quando tu vê, mas é uma área pequena, mas também é uma área, né? sim. E cada vez vai piorando, vai vindo mais uma, vai vindo outra, para tentar tirar aquela que, por uma negligência, talvez, o produtor, ele atolou, que nem tu muito bem disse. E aí, vamos pensar assim, o produtor, muitas vezes, ele tem uma janela pequena de plantio, ter que pegar a chuva, né? O Mato Grosso, por exemplo. Pô, eu tenho que pegar aquela chuva, ou eu sei que lá mais para frente pode dar alguma reviravolta no tempo que vai prejudicar se minha planta estiver muito pequena, e ele acaba ficando refém Sim, disso, né? Eu entendo que é muito complexo a gente escrever em pedra, ó, tá chovendo, não planta. Tá é. úmido, não entra na lavoura. Mas o que que o produtor que está aqui nos escutando e nos vendo, ele pode pensar? Se tiver nessa condição, vale a pena talvez eu perder um pouco para eu não causar um problema ainda maior lá na frente. Eu acho assim, isso é tudo uma questão de manejo, né. Então, assim, planejamento, a gente até fala, o manejo, né, se pensa na palavra em inglês management, né. Então, gerenciamento do Gerenciar. negócio. Então, assim, uma das coisas importantes que eu acho que a gente pode pontuar é que muito se fala também se o produtor tem condições de ter um maquinário pesado, né, grande e tal, ele tem condições de também otimizar o manejo através do tráfego controlado. Então, assim, o tráfego controlado, ele vai ajudar em alguns aspectos, por quê? Porque você vai confinar essa compactação em determinadas posições, em determinadas linhas. Quanto a essa questão da inadequação do solo para o tráfego, eu acho mesmo que, às vezes, o molho sai mais caro do que o peixe, né. Então, por exemplo, Perfeito. você comentou ali, né, trago um trator para desatolar a máquina, depois eu trago outro trator, depois vem uma retroescavadeira. Então, assim, eu fico imaginando o custo de tudo isso, se ele não tivesse tomado a decisão de entrar naquele local.
Se ele tivesse Muito esperado bem. 1 dia, 2 dias. Então, talvez seja mais uma questão, assim, de gerenciamento mesmo e de Tomada de de s decisão, né? tomada de decisão, de segurar um pouquinho, né, aquele momento ali para ver se consegue melhorar. Ah, não deu, preciso plantar, avalia se realmente vai ser lucrativo isso, Tem mais isso, né. né? Que uma máquina dessa vai um caminhão de diesel ali, ela fazendo mais força e patinando, né? Aí tu liga a tração, tu liga a reduzida, o que vai exigir um maior rendimento desse maquinário, ele vai gastar mais diesel. E um trator hoje, por mais tecnologia que tem, é um consumo muito grande. Com E aí certeza. ele com 3, 4 trator ali, mais uma retro, pô, só o valor que ele gastou em diesel, né? É. Talvez esperar um pouquinho, ter um prejuízo lá na frente seria menor do que toda essa sucessão de erros que ele tá tendo, né? Com certeza. Outro ponto, assim, que, né, da tua outra pergunta, você falou da questão da maquinaria pesada, né? Teve um trabalho do meu amigo lá, Thomas Keller, né, suíço, que ele comparou as maquinaria agrícola com os dinossauros. Então, Pode tipo ser, assim, vamos ver. é muito interessante e fez muito sucesso, inclusive na Europa, isso aí, que ele até deu entrevista na mídia lá para falar, porque é curioso. Nós temos máquinas cada vez mais pesadas, né? E aí aumenta-se a área de contato. Então, assim, a indústria, ela está usando a tecnologia para melhorar essas condições. Então, a gente sabe que quando você aumenta a área de contato, você diminui a pressão aplicada em superfície, Perfeito, tá? lembrei das aulas de física, que era a patinha do elefante e a patinha da formiga. Qual? Era uma coisinha assim, né? É, tem algo assim. Ou você pode pensar assim, num salto agulha de uma mulher usando um salto agulha, né? E um tênis, né? A pressão Perfeito. que é o mesmo peso, só que aplicado numa área diferente. Então, você aumentando a área, você vai, né, dissipar um pouco essa pressão ali mais em superfície. O que que acontece? Eles aumentam a área, porém eles aumentam muito a carga da máquina. A máquina aumenta. Então, assim, se nós tivéssemos um aumento de área dos pneus, da esteira, e mantivéssemos o peso das máquinas, isso seria o melhor dos benefícios, vamos dizer assim. Porém, a gente tem o aumento da área de contato, mas tem muito aumento de carga. Então, o que vai acontecer ali a princípio? Essa transmissão de carga dos pneus da máquina vai acontecer em profundidade. Então, essa pressão ela vai sendo, né, dissipada na estrutura do solo e ela acaba, por causa principalmente do tráfego repetido, sendo cumulativa ao longo do tempo. Então, nós temos um alívio que é mais superficial, mas a gente acaba observando o quê? Né, uma compactação ocorrendo na subsuperfície. Daí você vai me perguntar, mas o que seria subsuperfície, né? A gente trata a subsuperfície como sendo abaixo da camada arável, que seria abaixo dos 30 centímetros de profundidade. Sim. Então, assim, eu vejo hoje inevitável o uso dessas máquinas e elas têm muito a contribuir mesmo Com certeza. com toda a produção agrícola que a gente tem no Brasil, né? Nos deixando aí em destaque no mundo No inteiro. mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Só que, assim, quando o solo está mais úmido, essa transmissão de carga é maior ainda. Por quê? Existe assim, a água, ela atua como um lubrificante. Vamos pensar que a água dentro dos poros, ela vai atuar como um lubrificante. Tá. Se você tem um solo seco, né, e você aplica uma pressão, vai haver mais fricção na estrutura para ela ser moldada, vamos dizer assim, Ok. né? Então, essa estrutura, ela é mais rígida, né? Imagine você pressionar um material, um solo mesmo, né, que esteja seco.
você tem uma maior resistência à deformação. Aí você umedece esse solo. Umedece esse solo, essa água entra nos poros e ela começa a atuar, então, como se fosse algo que desliza as partículas no momento que é aplicada a pressão. Dá para imaginar que seria quase uma esponja bem nova, que ela tá bem sequinha, ela é bem mais difícil de moldar do que uma esponja que quando tu encharca ela, ela já fica muito mais maleável. Ela está muito mais atrelada com a estrutura, quando ela está mais agregada, no sentido que tem mais matéria orgânica, por exemplo. E a questão, assim, da umidade, aumentar a capacidade do solo, né, de se deformar, tem a ver com consistência, obviamente, mas, assim, o tráfego, quando ele é feito com solo seco, o solo vai ter uma condição de menor deformação, de maior resistência à deformação. Umedecendo ele, né, ele vai acabar ficando um pouco mais moldável. Essa condição de ser moldável, ela não é permanente, ou seja, né, ela pode vir a ser retomada naturalmente, que é o que a gente chama de resiliência estrutural. O que acontece aí? Acontece que, como uma esponja mesmo, o solo ele teria ali um que a gente chama de deformação elástica. Então, essa deformação elástica, ela pode vir a retornar. Se a pressão exercida excede o ponto que a gente chama de pressão de pré-consolidação, ela vai causar uma deformação plástica. Aí sim, a gente vai estar ocasionando uma compactação adicional ao solo, na qual fica inviável, vamos dizer, para o próprio solo se recuperar sozinho. Tá, e daí eu tiro duas perguntas que me vieram aqui. Primeiro, a gente está falando em esponja e geralmente quando a gente fala em esponja pensa no quê? A matéria orgânica que é a esponja do solo, né, para ela reter aquela água. Primeira pergunta, a matéria orgânica ela vai interferir na compactação do solo por ela reter mais água? Sim, a matéria orgânica é uma das coisas que vai afetar a compactação. Então, na verdade, a matéria orgânica, junto com a textura, né, e mineralogia ali, ela entra como fatores muito importantes nesse processo aí do solo de deformação. Então, a umidade do solo, digamos que é o principal fator, Tá, né? então um produtor que está assistindo aqui a gente, ele sabe que ele tem muita matéria orgânica daqui a pouco escondida numa palhada, a superfície pode estar seca, mas lá no fundo ele teria que, visualmente também teria como investigar isso. Daqui a pouco, vamos dizer assim, ele tem um colchão de palha muito grande, tira aquela palha e vê lá no solo se tem condições Da matéria orgânica, você fala? de água, De água, para sim. ter a tomada de decisão se ele entra ou não na lavoura. Na verdade, assim, a questão da palhada sobre a superfície do solo, ela pode atenuar um pouco a compactação, mas isso, assim, olha, é para cargas baixas. Quando a gente está falando de máquinas pesadas, você pode ter camadas de palhada que isso não vai aliviar a compactação do solo. Tá? Então, por quê? Porque a carga é muito grande. Agora, essa questão da matéria orgânica, não pensando que no fato que ela retém água, mas a forma como ela atua na agregação das partículas do solo, isso aí vai ser fundamental para que o solo resista a esse processo compactivo. E aí tu falou na mineralogia do solo, isso também vai mudar dos teores de silt, argila, areia. Isso. Um solo argiloso, ele tende a compactar mais do que um solo arenoso? Ele, digamos assim, ele é mais compressível, que a gente chama, né? Então, assim, o solo argiloso, se a gente olhar, né, na consistência, a consistência do solo argiloso, quando molhado ou muito molhado, vai ser plástico e pegajoso, certo? E um solo argiloso, ele é menos denso, mais poroso. Consequentemente, por ser mais poroso, ele tem uma característica de poder se deformar mais. Mas eu chamo a atenção uma coisa que eu acho, assim, fundamental. Quando você tem uma heterogeneidade da mineralogia, ou seja, né, areia, silt, argila, se a gente estiver pensando nisso, e você está trabalhando, por exemplo, com um solo de textura média,
tá? O que que é um solo de textura média? É aquele solo que vai ter menos de 35% de argila. E aí variar o teor de silt e areia. Então, essa variação dos tamanhos das partículas, quando né, o solo sofre a compactação por maquinaria, elas se rearranjam. Então, pense comigo assim: você tem poros grandes, formados por partículas grandes, agregados grandes. Você vai ter poros pequenos, formados por partículas Macro e pequenas, microporos. macro e microporos. Esses poros, eles vão deixar de existir ou vão mudar de tamanho. As partículas menores vão se encaixando nos espaços entre as partículas maiores. E se essa compactação, ela, digamos, é intensa, esse solo de textura média tende a formar uma camada compactada muito mais resistente do que um solo argiloso. Então, o solo argiloso ele pode ser mais compressível, mas diante da mesma carga aplicada, um de textura média ele pode ter um grau de compactação mais elevado. Pode ser pior. Pode ser Então, pior. daqui a pouco o produtor que está pensando, será que aqui eu entro? É conhecer a lavoura dele e saber, pô, aqui aceita o solo estar mais úmido por uma diferença de textura, já de um outro talhão que talvez não aceitaria o mesmo peso, a mesma umidade, seria uma compactação diferente. Justamente. Então, é um motivo do produtor pensar aonde ele vai começar, caso né, venha aquela chuva inesperada. E aí é uma tomada de decisão também, e principalmente aqui um ponto que eu gosto de bater muito: conhecer as áreas. Sim. Ah, mas a minha área é muito grande. Não, tudo bem, a gente entende. Só que tu tem que conhecer pelo menos as subdivisões no mesmo talhão, por exemplo. Sim. Ah, eu sei que daqui para lá já começa com mais argiloso, eu sei que para cá já é um pouquinho diferente. Então a gente começa a estudar e conhecer, e aí entra aquela questão do gerenciamento. E aí, sempre que vem a cabeça, assim, compactação, né? A gente pensa que a raiz já não vai crescer mais, e aí uma série de malefícios que isso traz, né, prof? Uhum. O que seriam hoje os principais malefícios, além da raiz não conseguir crescer e se desenvolver, que tu vê que a compactação do solo causa? Fora o crescimento da planta, Isso, o que essa falta de raiz vai ocasionar para a planta? bom, a gente tem que pensar que a compactação ela não é só ruim, tá? Então, assim, às vezes a gente olha a palavra compactação e já vem aquela questão intuitiva de que ela é algo negativo. Peraí, vamos ter calma. Porque, por exemplo, né, em países de clima temperado, onde você tem uma janela curta de crescimento para as plantas, faz-se muito preparo convencional do solo. O preparo convencional do solo, por sua vez, ele gera muitos macroporos e deixa menos microporos. Isso retém menos água e deixa mais ar. Mas a planta ela precisa de 10% de aeração, né? Ela precisa de 10% de macroporos, digamos ali, após uma chuva que saturou o solo, 2 a 3 dias ela tendo isso, ela vai estar ok, porque vai entrar em capacidade de campo e depois ela precisa de água para suprir o resto da sua estação de crescimento até vir outra chuva. O que acontece, né? Se a gente compacta o solo de uma forma controlada, nós podemos chegar numa medida entre um balanço entre macro e microporos bem benéfico. Então, você faz uma compactação que beneficia o sistema. Nunca tinha pensado nisso. Sim, beneficia o sistema para que a planta use melhor a água do solo, mas ao mesmo tempo que ela mantenha a sua condição de aeração das raízes para poder produzir. Esse é um ponto. Quando você passa desse equilíbrio entre a aeração e retenção de água ali no momento da capacidade de campo, o que a gente começa a observar? A planta, ela tem mecanismos, ela tem fito-hormônios, né? Geralmente é o ácido abscísico que começa a atuar ali de uma certa forma para poder mudar um pouco, otimizar a sua fisiologia e emitir mais raízes. Então, num primeiro momento, vamos pensar assim, ela está se sentindo ameaçada, porque ela não está tendo acesso à água e nutrientes. Uhum. O primeiro start assim, peraí, eu preciso de mais raiz, então.
né? Para suprir minha Sim. demanda lá para cima. Então, vai aumentar esse gasto energético, vai para produzir raiz e talvez ele desbalance ali a produção da parte aérea. Sim. Se essa compactação, digamos, for mais intensa ainda, mesmo ela tendo essa decisão de emitir mais sistema radicular, ela não consegue suprir a sua demanda de nutrientes e de água. E aí ela começa a ter o quê? Perda de sistema radicular e perda de biomassa aérea. Então, assim, é um efeito que ele vai piorando. Por isso que a gente tem que a compactação, muitas vezes instalada no campo, ela não aparece quando nós temos uma boa distribuição de água e de ar. Começou a faltar água ou começou a ter excesso de água, a planta vai se reorganizando e aí ela vai perdendo É eficiência. uma coisa que a gente fala muito aqui na Ferticorreção de como a planta modifica o ambiente, né? De como, Sim, cara, eu digo que a gente tem que aprender muito com a planta porque ela é muito mais inteligente que a gente. com Ela, certeza. ela tem uma capacidade de se moldar, de mudar o ambiente ali, porque pô, ela tá aí há bilhões de anos se moldando, se modificando para ficar bem, né? Ela é Claro. muito esperta, ela é E essa. ela vai buscar, eu brinco com os meus alunos às vezes, né? Pensa, você tem que cumprir um determinado caminho para buscar comida, né? A água, nutrientes. Você vai buscar aquele caminho que é mais fácil, que você gaste menos energia. Que caminho que é esse? É um caminho que você já tem um poro aberto, Sim. que você vai ter um caminho ali que não precisa empurrar ninguém. Agora, quando a raiz encontra uma barreira e aí ela não consegue um desvio ali a curtas distâncias, né, para poder seguir a porosidade natural ali da estrutura do solo, ela vai ter que enfrentar essa barreira gastando energia. Então, ela vai gastar energia para tentar romper essa barreira e ir atrás dos seus nutrientes. E pode chegar um momento que ela entende assim, aqui tá muito difícil, vou parar essa raiz aqui e gastar mais energia para emitir uma nova raiz, para tentar um outro caminho, ou ela vai moldar essa raiz para outro lado? Ela vai tentar moldar num primeiro momento, né? Então depende muito também da espécie. Aí a gente Sim. tem que pensar o seguinte, né? Gramíneas possuem raízes mais finas. Essas raízes mais finas, né, em forma de cabeleira, que a gente chama, são mais abundantes, exploram um volume maior de solo. Então, tem mecanismos um pouco mais diferentes do que raízes pivotantes, que seriam das Sim. leguminosas. Então, as leguminosas, elas acabam sofrendo mais do que as gramíneas. Mas não que as gramíneas não sofram. Sim. Elas sofrem também. Porém, as leguminosas, elas acabam, às vezes, né, realmente não conseguindo romper barreiras. Aí que a gente vê exemplos, né, de raízes pivotantes entortadas, completamente entortadas. Mas, às vezes, ela consegue romper logo adiante, ou se não, ela só engrossa ali, né, porque ela continua crescendo, multiplicando as células Sim, ali, mas fazendo a ela não divisão. consegue ficar comprida. E aí tenta emitir outras e tal. Agora, vamos pensar assim, não, acabou a água, ela tá nesse sofrimento todo, ela tá na superfície do solo, né? Não choveu, não tem água, e ela não tá vendo para onde correr. O que ela vai fazer? Eu falo, as plantas, como você disse, elas são muito inteligentes. Qual que é o objetivo da planta? Perpetuar a espécie. Crescer e reprodução. Então, ela vai muitas vezes encurtar o seu ciclo até, ou, né, tentar produzir uma sementinha que seja para perpetuar a sua espécie. E aí, para nós que dependemos dessa reprodução, dessa perpetuação de espécie da planta, a produtividade vai lá embaixo. Né? E hoje tem aparelhos para a gente medir a compactação, a gente sabe, mas eu vejo que tem uma discussão de, não, a partir de tantos megapascais, tem gente que fala 2, tem gente que fala 3. Tem alguma regra geral para isso ou, de novo, a gente vai, como um agrônomo, como uma pós-graduada, falar depende?
Depende. Depende também. Depende. Então, mais um depende. Vamos lá. Agrônomo é agrônomo, né? É Tem que regra de falar o 3 e depende. É óbvio. Bom, essa questão da resistência à penetração, a gente tem que pensar o seguinte: a planta, ela é um ser biológico e ela vai emitir sinais e vai fazer curvas no solo, né? A raiz, olha, a gente pode olhar aqui, apesar que essas raízes estão até relativamente retas, né? Só para quem está escutando, Pra é a quem- foto de uma raiz que é o ideal. Elas retinha, crescida. Isso, não teve problemas aqui, mas Uhum. ela tem certos momentos que ela encurva, Sim. né? Se eu vou medir com o penetrômetro, como você comentou, tantos megapascal, né? Eu vou medir com o penetrômetro. O que é o penetrômetro? Ele é uma haste reta. Então, essa haste reta, ela não identifica esses caminhos alternativos ou mais tortuosos que o solo pode Só ter. pode fazer. Nesse sentido, existem alguns pesquisadores que trabalham na observação de como essa estrutura está presente ali no solo. Então, por exemplo, se nós temos um sistema de plantio direto, que a gente sabe que ele está funcionando bem, o solo funciona bem, ou seja, ele provê o crescimento e desenvolvimento das raízes de forma adequada. Eu posso assumir valores de resistência à penetração mais elevados. Por quê? Porque vai ter uma rede de bioporos formados, na qual essas raízes mais novas vão buscar esses caminhos para crescer. E que muito provavelmente o penetrômetro não vai identificar. Tá. Certo? Então, em sistemas de plantio direto muito bem manejados, a gente assume até 3,5 megapascal como sendo o limitante para o crescimento radicular. Lembrando uma coisa muito importante que muitos às vezes não levam em consideração, que a resistência à penetração é dependente de água, de umidade do solo. Então, esses 3 megapascal, a gente assume eles como quando o solo está úmido. Úmido o quê? Vamos partir da capacidade de campo do solo. Então, por definição, capacidade de campo, depois que o solo saturou por chuva e irrigação, 2 a 3 dias após esse momento, os macroporos já drenaram, então essa drenagem se tornou negligível e o que nós temos é a retenção de água no máximo da sua disponibilidade para as plantas. Se nesse momento, 2 a 3 dias depois dessa chuva, que eu sei que o solo saturou, molhou, eu vou medir a resistência à penetração e eu encontro valores similares a 3,5 megapascal nesse sistema de plantio direto, que está muito bom, por sinal, significa que quando o solo secar, ele vai promover maiores valores de resistência. E aí ele vai limitar crescimento. Agora, se eu estou trabalhando um sistema, por exemplo, de preparo convencional, ou mesmo um sistema de plantio direto, que não é sistema, é só plantio direto, a gente trabalha com sucessão de culturas e isso acaba trazendo algumas implicações na estrutura do solo. Aí nós restringimos mais. Então, da onde saiu 2 megapascal? Os primeiros trabalhos mais importantes do Taylor lá, 1966, né, foi estudando solos preparados convencionalmente, solos que estavam revolvidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem conectividade de poros. Então, a raiz, para crescer nesse solo, ela tem que empurrar partículas. Sim. Tal qual o penetrômetro faz. Então, nesse solo mais que não tem uma boa estrutura, uma estrutura formada, com uma rede de poros conectados, a gente admite valores menores de resistência e daí nós vamos lá para o 2 megapascal de limite. Mas é aquela questão, a gente precisa analisar esse dado com cuidado. Se você for lá no campo e medir a resistência à penetração quando o solo está seco, às vezes você vai encontrar valores muito elevados. Mas não significa exatamente que o teu solo está compactado. Ele simplesmente está seco. Sim, isso pode até influenciar na análise de solo, porque um solo compactado,
tu vai tirar mais solo do mesmo lugar, então automaticamente ele vai ter mais nutrientes. Isso pode dar interferência depois na análise de fertilidade ou não? Olha, eu creio que se a gente for trabalhar num volume de solo superficial, camada de 0 a 10 centímetros. Se nesta camada a gente identifica, né, compactação, muito provavelmente nós vamos ter uma maior concentração de elementos nutrientes. Isso. Por quê? Não só porque os nutrientes vão estar ali presentes numa maior massa de solo, como você comentou, Uhum. mas também porque esses nutrientes terão dificuldade de percolar no solo, de se distribuir no solo. Sim. Porque a compactação ela afeta diretamente a infiltração de água. Que é o que a gente vê um pouco hoje de áreas de sucessão, né? Não existe rotação, porque eu só tiro uma coisa e coloco outra e assim eu vou por muitos anos. Né? Por exemplo, pegar uma soja, aqui um exemplo mais para o sul, que é a realidade que a gente conhece um pouco mais. Soja, trigo, soja, milho, não são raízes tão profundas, né? Como, por exemplo, uma braquiária que tem uma raiz, pode chegar até 3, 4 metros, ou algumas outras gramíneas que têm um poder de penetrar no solo mais. Então eu vou criando, nas primeiras camadas ali, vamos jogar o quê? Um 0 a 20, que é mais ou menos onde fica a soja. O milho vai um pouquinho mais, Sim. né? Mas o trigo e a soja que tem raízes mais curtas. E ali nessa camada de 0 a 20 tá tudo certo. Fertilidade tá muito boa. A minha compactação talvez eu não vá ter nada quase, porque tem mais microporos, tem mais macroporos, tem raízes que se decompõem ali, então abre futuramente, depois da decomposição, os canais. Mas de 20 para baixo tá uma pedra, né? Eu aprendi como um bolsão de compactação ou um bolsão de fertilidade. É só uma bolsa que tem ali. Dali para baixo, teu solo tá um caco, Isso. né? E aí toda aquela questão de não vai crescer raiz, aí a raiz não cresce, não absorve nutriente e assim sucessivamente todos os danos que a gente tem por compactação e por também não ter nutrientes dali para baixo. E aí na primeira estiagem ali que dá, a planta vai sentir, porque ela só conseguiu se desenvolver ali. Sim, mas eu ainda vou um pouquinho mais além desse problema, né? Então, essas camadas compactadas subsuperficiais, a gente estava falando antes, no início, sobre máquinas pesadas, né? As máquinas pesadas, as altas cargas que são aplicadas ao solo, talvez por causa da própria tecnologia das máquinas, não imprimam tanta compactação superficialmente. Mas, como a gente está falando de plantio direto, não há revolvimento do solo. Consequentemente, essas pressões elas vão acumulando, porque o solo também tem uma certa capacidade de resiliência, mas tem limites, Sim. e começa a se desenvolver a compactação de subsolo. Qual que seria, além desse bolsão, ou além, digamos, né, desses nutrientes estarem ali confinados, vamos dizer assim, Perfeito. a gente tem um outro problema. Primeiro que o nutriente, a absorção radicular, ela é por 3 vias, né? Interceptação, que a gente praticamente desconsidera, porque é Sim. menos que 1%. Bem pouquinho. Fluxo de massa e por difusão. Fluxo de massa é a diferença de energia ali para a água se mover no solo. Se não tem água naquela camada, o nutriente não vai, na maioria das vezes, até a raiz. É a água que leva o É nutriente. a água que carrega. Aí, a gente tem um problema que a planta não consegue absorver água e nutrientes, não consegue romper essa camada para camadas mais profundas em busca de mais água e de mais nutrientes que seja. Perfeito. E quando vem aquela chuva, né, tão abençoada que a gente quer que venha para Reza, molhar, por favor, venha. nós vamos ter problemas de infiltração que vai formar o quê? Enxurrada e que vai causar o processo de erosão. Aí, se chegou nesse ponto é porque a coisa tá muito feia. Tá muito feia, mas olha, eu vou te falar que nos últimos anos a gente tem observado muitos problemas de erosão, principalmente aqui no estado do Paraná. Por isso, toda também a questão, né, de destinar muito
da pesquisa em Uhum. conservação do solo devido aos problemas, né, que a erosão voltou a causar com força depois aí de um longo tempo, eu diria até, Sim, de boas até práticas porque o Paraná conservacionistas. com o berço do plantio direto, então Isso. não deveria estar retrocedendo. Pois é, e por que que retrocedeu? Eu sei, vamos ver se tu sabe. Muitas vezes devido à retirada de terraços por causa da mecanização. Tivemos aqui o professor Volney Pauletti, também da UFPR, no nosso segundo episódio, né? Então, se você que está ouvindo e vendo a gente não assistiu, vai lá e assiste. Um dos pontos que ele bateu, e assim, a gente estava falando fertilidade do solo. Não que os temas não estejam interligados, mas a gente acabou abordando algumas coisas boas práticas e ele disse: parem de tirar terraço. Então, já É. veio um professor, falou, não tire terraço. Está vindo outra professora de, vamos dizer, outra área, falando a mesma coisa. Então, aprendam, não tirem terraços. Existem hoje, né, trabalhos muito interessantes que norteiam essa questão dos terraços. Uhum. Então, assim, você não precisa eliminar totalmente os terraços. Você simplesmente pode, em alguns casos, ter os terraços, alguns terraços, para controlar essas enxurradas, principalmente diante de eventos mais intensos, né, que a gente está tendo Uhum. com mais frequência ultimamente. E também pensando nessas práticas conservacionistas, que não só o terraceamento, mas aí os resíduos deixados, né, pelas culturas aí Sim. acima da superfície do solo. Então, a compactação, ela não vai ser um problema, digamos, só da planta, ela vai ser um problema ambiental também, porque além de, digamos, né, promover maior enxurrada devido à falta de infiltração ou à redução da infiltração de água, essa água que não infiltra também não abastece os nossos lençóis freáticos. Então, são várias coisas que vão acontecendo É um efeito devido, cascata, né? devido à falta aí dessa água percolar, né, no perfil do solo e seguir o seu caminho. Perfeito. E qual que é o ponto divisor para eu saber se eu só com um manejo eu consigo baixar essa penetração, né? Descompactar um pouco o meu solo com uma rotação de culturas, por exemplo, né? Então posso colocar um nabo para dar uma descompactada boa. Eu posso pegar uma braquiária com raízes bem profundas para ir descompactando mais lá embaixo. Mas qual que é o ponto onde o manejo ele não vai mais ser eficiente e eu preciso partir para uma gradagem, para um pé de pato, né? Uma ação mais mecânica e muito mais forte. Qual que é o divisor dessa água? Olha, difícil responder assim, um divisor específico, né? A gente, quando avalia a compactação, a gente avalia alguns atributos físicos do solo, não só a resistência à penetração, por exemplo. Sim. Mas se a gente tomar como base a resistência à penetração, que você pode ir lá para o campo e fazer várias medidas, então naquela condição que eu disse, né, numa condição de capacidade de campo, úmido, o solo está úmido. Eu vou lá e eu já identifico valores restritivos, limitantes, provavelmente as culturas que você implementar ali não serão capazes de romper essa camada compactada. Quando que a rotação, quando que utilizar um determinado sistema de culturas vai ser efetivo? Quando ele ainda não atingiu propriamente nesse limite de umidade superior, esses valores restritivos limitantes, né, que a gente define de acordo com o manejo, né, se é Sim. convencional, se é direto, se tem estrutura melhor ou não. Então, é muito mais do olhar mesmo. Às vezes, o que a gente pode fazer, né? Ao invés de você ter um instrumento como um penetrômetro, hoje em dia a gente faz a avaliação visual da estrutura do solo. A professora Raquel, da UTF-PR, trabalha bastante com isso. E a gente tem, de uma forma muito simples e fácil de ser feito,
essa avaliação visual da estrutura até 25 centímetros. Se quisermos fazer um pouco mais abaixo, abrir uma trincheira maior também é possível, que tem um subvés. E aí você vai, né, no visual mesmo, observar se as raízes estão conseguindo romper aquela camada ou não. Exatamente. Por quê? Não é porque é um nabo forrageiro, né, ou, sei lá, uma outra planta rústica, que ela é, digamos assim, a heroína que vai santo milagroso. romper, que vai romper essa camada. Vai ter condições específicas que a planta também vai sofrer de tal forma que ela não vai ter essa condição de romper. Aí entra o manejo mecânico, da gente fazer uma escarificação ou uma subsolagem de acordo com a profundidade da compactação e com o grau de compactação presente. E quando a gente escolher fazer essa gradagem, enfim, tem alguma janela ideal para a gente fazer? Ou vi que tá na hora, tenho que parar tudo e fazer? Olha, Já que a gente está falando tanto aí em tomada de decisão, em manejo, porque não é fácil, né? não. Muitas vezes tá na hora, tu viu numa planta de cobertura que tá compactado. Cara, mas eu tenho que plantar soja. Tem que plantar E soja. aí eu vou deixar de plantar a minha cultura principal para fazer uma operação que me custa um valor bem interessante no meu fluxo de caixa. E aí, como é que faz? Olha, a minha percepção é a seguinte: a cultura econômica é a cultura de verão, né? Para as nossas condições aqui, é a cultura de verão. Então, ela tem que dar certo, porque senão o produtor está lascado, Perfeito. né? Então, esse é um dos meus pontos de vista. Sendo assim, quando que você teria que fazer um diagnóstico da tua estrutura do solo? Após a colheita da cultura de verão. Então, fez a cultura, a colheita, aliás, faça um diagnóstico dessa estrutura. E aí, antes de você entrar com uma cultura de inverno ou uma cultura de cobertura, seria o momento de você fazer essa intervenção. Aqui para as nossas condições ainda subtropicais aqui do estado do Paraná, ainda tem a questão das chuvas. Se você entra com uma grade no início da primavera, você vai promover erosão do solo. Então, o ideal é que você faça alguma intervenção mecânica num momento que, lógico, né, o solo tem que estar úmido, friável para dar certo, mas que não seja um período que você vai ter chuvas intensas. Então, isso garante, ou pelo menos, né, te dá uma certa segurança de que você não vai perder solo. Sim. Nos eventos de chuva que virão ali adiante. Tudo que tu graduou ali não vai Agora, escorrer. um outro ponto que eu acho importante, assim, não adianta você, já que você tocou no assunto de preparar ou não o solo, vamos imaginar que eu fiz o diagnóstico e identifiquei que o solo está compactado. E está compactado de tal forma que eu preciso de uma intervenção mecânica, fazer uma escarificação. Se eu não parar para pensar que o manejo que está sendo realizado ali causou aquela compactação e que se eu continuar fazendo da mesma forma, isso vai se repetir, não vai adiantar fazer escarificação. Só trocou o chicote, a surra continua mesmo. Continua, ela vai ótima, ela vai atuar no primeiro ano ali, ela vai ser muito benéfica, provavelmente vai melhorar as condições de porosidade, retenção, aeração, a raiz vai crescer, só que o solo se reconsolida, ele se refaz. Tu vai entrar num círculo vicioso ali. Justamente. Eu descompacto, compacto. Aí tu vai ficar nessa roda. Não é nem uma roda, é um quadrado, né? Porque não vai girar do jeito que tinha que girar. E aí tu vai acabar fazendo a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente. Vai atrasar 1 ano, 2, mas a compactação, o teu manejo errado continua. Continua. Então, se a gente vai fazer uma intervenção mecânica, é um investimento isso, não é algo barato. Sim. Então, que a gente pense num sistema de culturas mais eficiente. Então, dentro do teu sistema de culturas, geralmente, né,
sem causar muito impacto na tua cultura de verão, que é a tua cultura rentável, Uhum. mas que você aplique soluções ali de plantas para a escarificação biológica que a gente chama, né? Perfeito. E partindo agora para a parte final aqui do podcast, a gente falou que a física do solo é importante, que a compactação é ruim, mas para pesar mesmo no produtor é quando pesa no bolso. A Sim. gente sabe, eu não vou fazer isso porque é caro, ou eu vou fazer outra coisa porque vai me dar uma rentabilidade, é um investimento que eu estou fazendo. A gente consegue hoje mensurar os custos que a compactação está nos trazendo para a nossa lavoura? O quanto a gente está perdendo ou deixando de ganhar? Olha, eu posso te responder que é muito complexo a gente mensurar os custos da compactação, mesmo Uhum. porque depende de fatores climáticos, como a gente já comentou, depende, né, das plantas, de quais culturas nós estamos trabalhando. Mas a gente sabe que diante de compactações moderadas na literatura, nós encontramos perdas de produtividade entre 15 a 20%. Nossa. E para a compactação severa, nós temos na literatura perdas de 50 a 60% de produtividade. Isso para soja, para feijão, para milho. Então, assim, isso é, digamos assim, perda de produtividade, né? Nossa, é Um muita coisa. É primeiro, muita coisa. um primeiro ponto. Agora, um trabalho muito interessante que foi feito no país de Gales, se não me engano, de 2015, foi estimado o custo da compactação do solo, tanto dentro da propriedade, ou seja, para o produtor. Para ele descompactar. Não, o custo, tipo assim, olha, ele está com o solo compactado. O que que isso impactou no sistema de produção? Tá. Porque Entendi. vamos pensar assim, a compactação não é só perda de produtividade. Quando você tem a compactação, muitas vezes você vai ter maior incidência de pragas e doenças, porque as plantas estão mais susceptíveis. Elas estão mais fracas, né? Você pode, às vezes, colocar mais insumos, porque você acha que a planta não está tendo nutrientes suficientes, mas o problema não é esse, o problema é que o insumo não está chegando até a raiz, porque não tem água. Sim. Então, vai havendo um gargalo que, às vezes, o produtor não está enxergando, e isso diminui o lucro, Sim. né? Bom, nesse sentido, nós temos perdas relacionadas ao dinheiro da produção propriamente dito, nós temos perdas porque, por exemplo, pode estar emitindo mais carbono e você está perdendo a fertilidade daquele solo, Bastante. né, a estrutura como um todo. E aí temos as perdas, nesse trabalho ele pontua as perdas fora da propriedade, ou seja, né, depois da porteira, que Legal. seriam relacionadas, por exemplo, assim, problemas com alagamentos, problemas que a gente também, né, está enfrentando com certa frequência nos últimos anos aí em alguns locais no Brasil. Então, nesses custos, eu até fiz umas anotações aqui, transformei isso porque estava em euro, né? Então, a perda era em torno de 59 euros por hectare devido à compactação, isso para o produtor, tá? Em 2021, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco os dados para uma palestra e a gente fez uma busca relacionada também com a erosão. Então, assim, se a compactação ela maximiza a erosão, então a gente tem que somar essas perdas. Sim. Né? Perfeito. Então, o que que a gente encontrou, né? No Brasil, tem dados que indicam que as terras, elas possuem cerca de 6 a 7% de perda de produtividade. Então, 6 a 7% da produção brasileira sofre por causa de erosão e compactação. Compactação nem está entrando nessa conta, só está mais a erosão. Mas a erosão seria um problema.
Então, perda de produtividade devido à erosão de 6 a 7%. Ok. Juntando mais essa estimativa lá que a gente pegou desse trabalho lá do País de Gales, isso daria em torno de R$ 564 por hectare. Ô, louco. É. Aí fizemos umas continhas ali. Pegando dados do SESB, lá, o Comitê Estratégico, né, da Soja no Brasil, o top 10, a média do top 10 de produção de soja. Então, nós temos ali que 121 sacas por hectare. Esses são os últimos dados que eu coletei ali, 2023, 24. É mais ou menos por aí. Tá? 7.265 quilos por hectare, mais ou menos. Certo? Se a gente extrapolar isso para 6 a 7% de perda de produtividade, daria de 8 a 9 sacas por hectare para altas produtividades. Exatamente. Muitas vezes Tá? uma propriedade pequena, isso é quase o lucro. Então, assim, para essas altas produtividades, essa perda seria em torno de R$ 1.000 por hectare. Tá? 1.066, se considerado ali essa compactação mais a erosão. Agora a gente vem para uma média do Paraná ou a mesma média brasileira, né? Então, a média do Paraná que eu levantei aqui, 3.673 quilos por hectare, tá? Em relação a essa perda por erosão e compactação, isso daria 4 sacas de soja por hectare. O preço da soja que eu vi ontem estava R$ 140 o saco. Então, ficaria em torno, para o Paraná, para médias, né, média produtividade, R$ 516, né, estimando aí de 4 a 6 sacas, de R$ 500 a R$ 600 por hectare. Ou seja, são duas vias, mas que conversam uma com a outra. Perfeito. Então, assim, aquilo que eu estimei de perda de compactação mais erosão, R$ 564 por hectare. Aquilo que foi estimado pela média, pela porcentagem de perda brasileira devido à erosão, deu R$ 516 por hectare. Nossa. Então, assim, é quase o mesmo valor, mas é só para falar que realmente as contas fecham vai dar em uma torno média. de R$ 500. Vamos arredondar para baixo para nós não ficar mais triste ainda. R$ 500 por hectare. Por hectare. Aí o produtor que, independente se tem 100, 200, 300, aí a conta vai ficando cada vez mais exorbitante. Sim. E aí fala tanto, pô, a agricultura gera lucro, não sei o quê, mas olha o quanto que a gente está perdendo ou deixando de ganhar, né, na base de R$ 500 por hectare. Vou falar de novo, caso o pessoal não tenha pegado. R$ 500 por hectare é muita coisa. Para mim, pelo menos, é um valor que é fora da curva. É muito dinheiro. É muito dinheiro quando a gente vai extrapolando isso para 50, 100, 200, 300, 400 hectares, a conta vai ficando cada vez mais assustadora. Sim, e eu acho que o pior nem... Isso aqui a gente está colocando valores, né? Então, assusta um pouco, obviamente. Mas, assim, a gente não precisa olhar só para o lado, né? Na verdade, muitas vezes, que o produtor não está enxergando que ele está perdendo isso. Mas a gente tem que olhar pelo lado, assim, da sustentabilidade do sistema. Exatamente. Né? O quanto que aquele sistema precisa, talvez, passar por uma modificação, né, uma remediação, algo desse tipo, para que ele possa, sim, né, ser produtivo e ser sustentável ao longo do tempo. É o que eu sempre falo aqui, quando eu falo em sustentabilidade, eu vou dar 2 viés para essa sustentabilidade. Eu vou dar a sustentabilidade ambiental, porque a gente sabe que está compactando, está gerando erosão, então automaticamente está emitindo carbono. Né? Então a gente já tem um problema gigantesco com a emissão de carbono, um solo que cada vez degrada mais vai emitir mais CO2.
ponto. Ambiental, só assim, rapidinho, né? Aham. E aí a gente vem para a sustentabilidade econômica, que aí vem com esse número que eu ainda tô, tô apavorado, de 500 conto por hectare. Então, precisa juntar os dois, precisa da sustentabilidade econômica, precisa da sustentabilidade ambiental. As duas vão se conversar e gerar cada vez mais lucros e cada vez um sistema mais resiliente, porque o solo é um legado que ele vai ficar, Sim. né? Essa fazenda era do meu avô, do meu bisavô. Beleza, eles já foram, mas o solo continua o mesmo. Então, se tu não tem um cuidado com o teu solo, se tu não tem um solo resiliente, que ele consegue se adaptar, que tu com o teu manejo, porque aí só depende de ti, já foge um pouco do solo, se tu com o teu manejo relaxar e tratar ele de uma forma ruim, ele, ele só vai te prejudicar e tu vai ter cada vez mais problema até isso virar uma bola de neve. É. Com certeza não é fácil. Eu creio que a erosão, por ser algo superficial, né, é mais impactante aos olhos. Sim. Então, o produtor ele enxerga a erosão como ele está vendo mesmo, meu solo está indo embora. Porém, a compactação, você não enxerga ela dessa forma, né? Ela está dentro do solo. Então, Uhum. muitas vezes você vai perceber somente uma perda real, né, de produtividade, e um efeito específico, depois de passar por todo o processo produtivo, né? Depois daquela estação de crescimento que você vai lá e viu que a tua produtividade caiu, foi um semestre, né? Um período Uhum. da cultura ali na qual não choveu direito ou choveu demais. E aí pode ter certeza que aquele produtor que consegue manter a estrutura do solo adequada para o crescimento radicular, nesses períodos mais atípicos, ele vai conseguir sustentar melhor a produtividade. Não digo que ele vai manter a Sim. produtividade, mas ele consegue sustentar ela, digamos, mais produtiva, né, diante dessas condições atípicas, do que aquele que não está enxergando o problema. E muitas vezes a gente observa a frequência, né, desses eventos climáticos de falta de água ou de excesso de Sim. água cada vez mais e mais e mais. Então, o risco que sempre foi grande para o agricultor, e a gente sabe o quanto que é desafiador ser agricultor, Com certeza. é tá cada vez mais exposto a essa incerteza, Sim. né? Sim. Então, por isso da importância mesmo da gente ter um bom técnico, de ter planejamento, Manejo, né? Ir lá, arrancar a planta, né? enxergar a planta. Ela é um ser vivo, ela vai te Tu, mostrar o que está tu não precisa acontecendo. cavar uma trincheira de 10 metros, 2 metros. Não. Não, Cara, arranca ali, escava um pouco, tu vê que a tua raiz foi, cresceu um pouquinho, já começou a ir pro lado, ali já é um sinal de alerta, né? Que tu já visualiza, é visível, tu consegue ver, né, que o sim, teu solo tá compactado, ou daqui a pouco, um ano pro outro, ou ao longo dos anos, tu viu que a tua produtividade tá baixando. E eu acho que a compactação do solo, nos dias de hoje, ela merece uma atenção um pouco maior, ela ainda é esquecida. Eu vejo isso um pouco agora, que vem se falando um pouco mais, mas por muito tempo a gente focou só na fertilidade química, então era química, 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 e agora a gente vê que a parte biológica e a parte sim, física foram impactadas por esses erros de manejo, né? sim, E hoje, tudo bem, lá um tempo atrás a gente não tinha tanta pesquisa, a gente não tinha tanta informação, mas hoje tem, né? Tem muita informação, tem muito meio de tu buscar informação, tem faculdades, universidades só destinadas à pesquisa só para essa parte, né? Então, eu acho que é um relaxo mesmo do produtor, do agrônomo que dá assistência, enfim, de toda essa cadeia de negligenciar a física do solo.
E uma coisa que eu acho que, assim, você falou do próprio agrônomo, né? Às vezes o agrônomo, ele não quer nem descer do carro, né, para ver a lavoura. Então, assim, não adianta ficar ali no carreador, na beira da estrada, e olhar por alto e falar: ah, não, tá tudo bem. Você tem que caminhar lá no meio da lavoura, você tem, como você disse, né, arrancar uns pezinhos de planta lá, olhar como que tá essa raiz. Mesmo porque a compactação, ela não é assim algo que você vai enxergar tão fácil que nem uma praga, uma doença, né? Mas ela te dá sinais, você consegue observar plantas crescendo em menor proporção que outras, então é possível fazer essa identificação. Exatamente. Haverá sinais, né? Haverá sinais. Bom, diga. Não, Diga. uma coisa que me passou aqui que eu acho pertinente, a questão assim de áreas irrigadas, né? Havia comentado com você antes, existem áreas irrigadas que, como essa umidade é controlada, nós temos o manejo de água possível ali, daí você coloca o fertilizante e a planta tem acesso, porque daí não falta água. O produtor às vezes acha que, estou produzindo muito bem, né? Não tem compactação, não. Mas você vai lá e daí você tira a sua plantinha e você vê que ela tem 5 centímetros de profundidade e 90 centímetros de horizontalidade. Ou seja, ela cresce ali, né, na Do lado. superfície do lado. Por que ela cresce tanto? 90 centímetros é bastante. Mas por quê? Tem água e nutrientes, então ok para ela. Planta esperta. Mas é a água e nutrientes que estão indo de forma talvez superestimada. E aí isso entra como jogar dinheiro fora. Sim, é um custo. A adubação hoje é um dos maiores custos. E além disso, é uma questão também ambiental que a gente chama, né? Que vai impactar toda a questão de infiltração e até de outros processos envolvidos aí, emissão de gases, porque você acaba tendo um ambiente mais úmido ali por mais tempo. Enfim. Tu vai acabar também impactando na microbiologia. Na Do solo. É isso que a gente microbiologia. sempre diz aqui, né? De que tudo tá ligado com tudo. Tudo tá ligado com tudo. Antigamente a gente falava fertilidade do solo e só vinha química na nossa cabeça. Hoje não. Hoje a gente fala de fertilidade química, fertilidade física e fertilidade biológica. E as 3 integradinhas, né? Integradinhas. São engrenagens que, se uma girar de um modo diferente da outra, a gente acaba tendo aí muito problema. Com certeza. Bom, Prof. Karina, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui no nosso podcast. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Eu também aprendi muito, porque parte de física do solo, confesso que não é tanto a minha área, mas é sempre bom poder aprender ainda mais com alguém com currículo, né, que nem o teu, com tanta experiência. E então, em nome da Fert Correção aqui, muito obrigado. Um recado final para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Olha, eu agradeço o convite. A gente que gosta de trabalhar com agricultura, né, com agronomia. Sou professora, então amo o que eu faço. Sou pesquisadora, também amo, né, pesquisar as coisas ali. Meu recado seria mais no sentido mesmo de prestar mais atenção no que está acontecendo ali no meio da lavoura, tentar avaliar, né, junto aos seus técnicos, agrônomos, não esperar que um evento, né, extremo aconteça ali para você, digamos, não colher aquilo que você não quer. Então, assim, de forma geral, é lógico que a física do solo é a minha área de atuação, mas tentar olhar com um pouquinho mais de carinho e atenção aí para a física do solo, que com certeza ela pode ser uma virada de chave importante no processo produtivo. Com certeza.
Bom, a gente vai ficando por aqui mais uma vez, professor. Obrigado. A você que ficou até o final também, seja nos assistindo aí no YouTube, nos escutando no Spotify, muito obrigado. Lembrando que nós temos o nosso blog www.ferticorreção.com.br, onde a gente posta materiais e discussões. Tem o nosso Instagram, que a gente traz os cortes aqui do podcast, a gente faz enquetes, votações também sobre alguns assuntos que a gente acha interessante, que é ver a participação de vocês. Aqui no nosso canal do YouTube também tem algumas videoaulas, alguns vídeos explicando mais sobre a Ferticorreção. E por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.